É terceira e última parte que ele lançou, então bora. Foximations. Esse é um canal que realmente tem chamado a atenção. Não só minha, mas de vocês também. Já que em quase todos os vídeos tem comentários pedindo pra mim trazer as atualizações dele. E bom, aqui estamos nós no terceiro vídeo sobre esse Analog Horror que agora aparentemente trocou de história, mas não trocou de vilão. A gente ainda vai falar do Lobo Maromba. Porém, nesse vídeo, a história abordada é a dos 3 porquinhos. E eu preciso admitir que eu tô bem curiosa pra saber o que tá rolando. Mas antes de mais nada, feliz ano novo pra ti que tá assistindo. Não esquece de se inscrever no canal e já deixa um comentário que tu vai estar me ajudando muito nesse primeiro vídeo do ano. Os 3 Porquinhos é uma história infantil que muitos conhecem, já ouviram e etc. Mas aqui, o método que a história vai ser introduzida vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que a gente já viu do Foximations. Logo no início, a gente vê um cursor, meio que indicando que a gente está jogando algum jogo dos 3 Porquinhos, ou que a gente tem algum domínio sobre a história. E a história começa a ser contada igual a história que todo mundo conhece. Os 3 porquinhos saíram da onde moravam para construir as suas próprias casas. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha para terminar logo. O segundo porquinho construiu uma casa de gravetas, porque ele era preguiçoso, porém nem tanto. E o terceiro porquinho, que era provavelmente o irmão mais velho, ele exala a alma de irmão mais velho, e também o mais amostradinho, construiu uma casa de tijolos. A história meio que sofre uma interferência, que foi causada bem na hora que o lobo é citado, e ele literalmente troca de semblante, virando o Lobo Maromba. Em seguida, a gente volta para a parte do jogo e nós devemos escolher, baseado na história, qual material é feito a casa do primeiro porquinho. Daí, a gente escolhe a palha e o porquinho agradece, dizendo que agora o lobo não vai pegar ele. Coitado. Anoitece e o porquinho tá confiante de que a casa dele é um abrigo seguro do lobo. E a seta aparece indicando que o jogador, vulgo agente, clicou pro porquinho entrar na casa. E daí, meus amigos, adivinha quem aparece? Ele mesmo, o Lobo Maromba. A gente escuta as batidas na porta e do lado de dentro, o primeiro porquinho já tá em espírito de oração pro lobo não achar ele. E o que me chamou a atenção é que esse porco foi tão preguiçoso que nem luz ele colocou na casa. Onde? Deixa eu entrar porquinho. Eu não quero destruir a sua casa. Nós podemos ser amigos. O primeiro porquinho diz pro lobo que ele não vai abrir. E pode-se dizer que o lobo não lidou bem com a rejeição do porquinho, resultando em um ataque de fúria levemente exagerado. Opa, meu gostou. O Lobo Maromba entrou na casa do primeiro porquinho e fez o que ele faz basicamente com todos que apareceram na história. E segura a cara. E o porquinho acaba indo de arrasta. Depois disso, a gente volta pro narrador contando o conto original, ainda com interferências. Que a história é cortada quando o narrador cita a parte em que o primeiro porquinho vai até a casa do irmão do meio, já que, o porquinho não conseguiu ir a lugar nenhum. A história muda de ponto de vista, e agora a gente escuta a parte da história do porquinho do meio. E é basicamente a mesma coisa do primeiro. A gente escolhe qual material ele usou para construir a casa baseado no que o narrador falou, que foi a madeira. Só que o jogador
vulgo agente, fica clicando no material errado, o que resulta no João aparecendo do João? nada. Isso não aparece. O João diz algumas palavras que estariam de trás para frente. Segundo os comentários do vídeo, o que ele estaria dizendo é: me salve, por favor, ajude a gente. E bom, isso lembra muito o que os animais mortos diziam na floresta. No segundo vídeo, um dos animais pede ajuda pro João, porque o lobo estaria com as almas deles. Então, agora o lobo deve estar com a alma do João, e ele tá pedindo por socorro. Só que a minha dúvida é, ele tá pedindo socorro pra quem? E sim, a gente vai saber a resposta disso no final do vídeo. O vídeo segue e a madeira é escolhida. O porquinho agradece e diz que tá torcendo pro lobo não encontrar ele. Coitado. Logo anoitece e o porquinho entra dentro da sua casa. E de novo o lobo maromba aparece. Ele bate na porta e o porquinho pergunta quem era. E o lobo responde que era o primeiro porquinho e pede pra entrar, usando a mesma técnica que ele tentou com a vovó no primeiro vídeo. Só que o porquinho foi mais esperto que a vovó e pediu pro irmão dele aparecer na janela pra provar que era ele. E como o lobo não tem nem empatia e nem senso nenhum, ele fez isso. Eita. Não gostoso, vou te comer. Aproveite o frete grátis na sua primeira compra. Pronto, voltei. Seu irmão está morto. Essa semana eu vou mostrar, calma aí. Eu estou morto, onde está meu irmão? Eu quero ver. O lobo maromba levou a cabeça do primeiro porquinho até a casa do segundo. E eu não sei se vocês repararam, mas o irmão do meio tinha luz na casa dele. O lobo acaba usando uma corda com esse irmão. E ele aparece se questionando se ele ainda estava vivo ou não. No caso, eu acho que ele foi de arrasta igual todo mundo. Mas como eles ficam presos, entre aspas, por conta do lobo tá com as almas e etc., ele ainda não tinha percebido que ele tava no meio do caminho, digamos. A gente volta pra parte do narrador da história, só que o diferencial é que agora é de noite e o lobo não parece estar muito bem, mas a interferência acontece de novo e depois a gente vai pro ponto de vista do porquinho mais velho. Meu salve, irmão. Nós estamos mortos, você é a última esperança. Queime você mesmo na sua casa ao lado do lobo. Eu sacrifiquei por nós e pelas vítimas que ele fez. Eu preciso admitir que eu não tava esperando por isso. Os irmãos do porquinho mais velho pediram socorro pra ele, como uma última esperança. Só que não suficiente. Eles pediram pro irmão mais velho se sacrificar, queimar a sua casa com ele dentro pra matar o lobo e libertar as vítimas. Só que, tipo, não dava pra ele só tacar fogo no lobo e fugir? Pra que todo esse exagero? O porquinho se apresenta e pede pra gente escolher o material da casa dele, igual todas as outras 2 vezes que a gente já escolheu. Só que dessa vez, antes da gente escolher, um dos porquinhos e o João aparecem, junto da frase "se sacrifique". Realmente estão botando pressão pro porquinho mais velho. Depois disso, os tijolos são escolhidos e o porquinho agradece. Porém, a cena seguinte é diferente das outras. Can you find gasoline? Você consegue essa gasolina? Nossa, ele não vai fazer isso.
Can you Você find a consegue essa lighter? esquerda. Ele vai fazer isso. O porquinho mais velho pede a nossa ajuda para achar gasolina e um isqueiro, o que é bem triste se tu parar para analisar o motivo. Anoitece mais uma vez e o sol e a lua parecem deveras tristes, eu diria. O porquinho mais velho entra para dentro de casa para se proteger e o lobo logo aparece. Dentro da casa do porquinho, ele já estava pronto para matar o lobo. E eu achei muito fofo que ele tem até móveis. Ele fala pro lobo entrar e o lobo já entra gargalhando, porque, né, vai ser easy matar esse porquinho. Porém, ele não estava esperando que o porquinho tinha um plano. Morra, seu desgraçado. E nos deixe descansar. O lobo, que era imune a balas, não era imune ao fogo e acaba queimando junto com o porquinho mais velho. Eu preciso admitir que eu fiquei meio triste. A Chapeuzinho Vermelho, a vovó e a sua mãe aparecem, mas elas não estavam sofrendo, e sim pareciam meio que estar se libertando. Assim como os três porquinhos depois, enquanto o lobo parecia estar sofrendo muito. Só que o plot twist acontece depois disso. Eu fui corrompido. A bruxa fez isso. Para minha sede de vingança. Eu queria ter um final feliz. Mas o que me resta é queimar eternamente no inferno pelas minhas ações. Mas eu não me arrependo de nada, eu mataria mais. Eu gostei disso. Maria, vai dar você liberte seu irmão. A alma do João não está salva como o dos outros. Depois dessas informações novas, a gente vê a Chapéu, a mãe dela e a vovó, assim como os três porquinhos, sendo libertados. E quando o lobo aparece, alguém surge e leva ele embora. Mas antes, a frase "O João não está salvo" aparece. Ok, tem muita coisa acontecendo aqui. Então eu vou tentar explicar o que eu entendi e o que as teorias dos comentários estão sugerindo, pra gente tentar criar uma narrativa pra isso. Assim que o lobo vai de arrasta, a alma de um menino surge e ele diz ter sido amaldiçoado por uma bruxa, o que resultou nele se transformar no lobo. Só que isso não faz a gente ter pena dele, porque logo em seguida ele diz que não se arrepende de ter feito tantas vítimas e que se ele pudesse, ele faria mais. Ou seja, ele é doido. E ele também dá um recado pra Maria, dizendo que seu irmão João não foi liberto e pra salvar ele, ela teria que ir até a bruxa. Citando João e Maria e uma bruxa, a ligação lógica é que o próximo conto que vai ser abordado é João e Maria, mas isso também abre margens para algumas dúvidas. Por exemplo, o menino falou diretamente com a Maria. Então, de alguma forma, ela estava observando, ou era dela o ponto de vista que a gente estava observando. Tipo, ela que estava jogando esse jogo, entre aspas? Essa parte não fica clara, mas o João que a gente pensava ser o caçador era sem dúvidas o irmão dela, já que a alma dele não foi salva. E no final, a gente vê alguém levando o corpo do lobo embora. E eu acredito que esse alguém era a bruxa, já que o lobo teria sido uma criação dela.
Basicamente, isso começou com a bruxa e aparentemente vai terminar com a bruxa. Mas qual a ligação desse menino com a bruxa, com o João e com a Maria, eu não sei. Até dá pra entender o lobo tá na história da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. Tipo, tem um lobo nesses contos. Agora, eu não lembro de nenhum conto em que uma criança é transformada em lobo por uma bruxa. Mas se tu conhece, deixa aí nos comentários. O nome dos membros vai estar passando aí na tela. Obrigado pra quem assistiu por enquanto, porque eu não sei se ele vai lançar, então falou.